Olá, o ponto de vista de hoje vai falar sobre intercâmbio. Eu recebo aqui dois convidados. O Maurício Mascarenhas, que é diretor da CI em Campinas. Bem-vindo, Maurício. Obrigado. E a Camila Sayuri, que é gerente da Experimento Intercâmbio aqui em Campinas também. Bem-vinda, Camila. Obrigada. Mas antes da gente começar a conversar, eu fiz 3 VTs especiais sobre intercâmbio. A gente vai assistir um de cada vez. A gente vai ver agora o primeiro. As viagens de intercâmbio ganharam força nos últimos 5 anos no Brasil. Em cursos de idioma, o Canadá tem um super custo-benefício. Alguns países com custo-benefício bom também, que é a África do Sul, Malta, que cresceram. Antigamente as pessoas não conheciam esses locais e cresceram por conta de custo. Então hoje você percebe que você para a África do Sul, para Cape Town, que é uma cidade fantástica, você consegue fazer um curso de idiomas de 4 semanas com $1.899. Curso, acomodação, e aí a pessoa tem uma visão de mundo diferente, né? Nas agências de intercâmbio, 60% das vendas de pacotes são para cursos de idiomas, sendo que 7% são cursos de férias. Em 2012, o mercado de intercâmbios movimentou mais de $1 bilhão. A faixa etária que mais procura por intercâmbio é a de adolescentes até 17 anos. Seguida por jovens entre 18 e 30 anos e pela faixa etária entre 31 e 50 anos. Hoje, a grande massa varia entre mais ou menos 16 e 25 anos, mas hoje você tem programas a partir de 12 anos e até 80 anos. Ano passado, ou retrasado, a gente mandou uma senhorinha de 86 anos para a Itália para fazer um curso de idiomas. Também existem programas voltados para pessoas acima de 50 anos. E eu acredito até que hoje essas faixas etárias em torno de 50 anos, o crescimento foi muito grande. Então muita gente descobriu que é um meio interessante de viajar, até mais em conta às vezes do que você ficar num hotel, e fora a troca de cultura e de experiência. Em relação aos jovens, a iniciativa geralmente surge deles. Existe um percentual hoje muito pequeno, que ainda são os pais que incentivam, mas eu acho que a grande maioria vem porque tem vontade mesmo. Além de aprender uma nova língua, o contato com novas culturas é uma das maiores experiências dos intercambistas. Eu acho que assim, vale a pena pesquisar, talvez, em relação ao país que você está indo. Alguns países eles não permitem que usem determinadas cores, porque são cores usadas pelo alto escalão do governo. Então, são assim, às vezes pra gente é curiosidade, quando a gente não vai viajar, a gente vê e acha interessante, mas não dá tanta importância. O que eu aprendi muito foi em relação à vida, a valorização do ser humano. Lá a gente trabalha em subemprego, então até você se adaptar a isso, você vê que você está numa realidade diferente, você valoriza muito mais quando você volta. Minha família também, que sempre esteve do meu lado, então eu acho que aprendi muito disso. Apesar dos programas atenderem as pessoas com qualquer nível no idioma estrangeiro, ter um conhecimento da língua ajuda a superar as dificuldades e a ter uma maior interação no país de destino. Os programas de curso de idiomas, você pode ir com inglês 0, se for o caso, porque vão existir turmas para qualquer nível. Você tem desde do elementar básico até o avançado, preparatórios para TOEFL e etc. O ideal é que elas saiam daqui com uma base razoável, porque senão também não consegue se virar e vai sofrer mais. E o aproveitamento também acaba sendo menor quando a pessoa tem um inglês mais baixo. Então, quanto melhor ela tiver, maior vai ser o aproveitamento e a rapidez de aprendizado. Com uma boa comunicação, a assimilação de uma nova língua acontece não somente nas aulas, mas no dia a dia do intercambista. Que a importância é você saber se comunicar. Você não precisa saber 100% do vocabulário que você vai aplicar, mas a partir do momento que você sabe se comunicar, você pode se perder, mas você sabe pedir uma informação, você sabe falar que você precisa ir a um hospital. Quando você entra dentro de um táxi, ele vai saber para onde ele precisa te levar. Então foi uma experiência muito boa, porque o crescimento que não só eu, mas todas as pessoas que estavam ali comigo, as pessoas tiveram em um mês de intercâmbio, foi uma coisa assim fenomenal. Você desenvolve muito o idioma, porque você passa a pensar em inglês. Na verdade, essa é a grande sacada da comunicação, porque quando você começa a pensar no mesmo idioma que você está falando, a comunicação é muito mais rápida e muito mais efetiva. Então, Maurício, a pergunta que fica depois dessa matéria e também para a Camila,
A gente teve um aumento na busca por intercâmbio nos últimos anos, apesar de agora, no final de 2014, a gente está tendo essa variação do dólar. A gente pode falar que teve esse aumento e o porquê que teve esse aumento? Houve um crescimento já significativo já há vários anos nisso. Problemas financeiros, de crise, essas coisas realmente afetam bastante a gente, principalmente com a variação do dólar, né? Não que o dólar esteja alto ou baixo, mas sim a oscilação que é muito prejudicial. As pessoas às vezes ficam retraídas na hora de fazer um intercâmbio. Mas o crescimento significativo por vários fatores. Acho que hoje é muito mais fácil fazer um intercâmbio do que era no passado. E está mais acessível para as pessoas. Tá? Tanto da forma... o mundo ficou relativamente pequeno. Né? Eles têm acesso às informações, todo mundo tem acesso à informação muito fácil. Né? E as condições financeiras favorecem bastante também isso. Tá? Tem várias formas de pagamento, parcelamentos em até 48 vezes. Etc. Camila, a gente pode falar também que a família está mais aberta a deixar o filho aí fazer um intercâmbio? Eu acho que as pessoas hoje elas estão se preocupando muito mais com o futuro. Então, esses jovens que vêm hoje, eles se preocupam no que eles vão fazer e hoje o intercâmbio é um ponto principal. Então, hoje não tem mais aquela coisa, você sabe ou não sabe inglês, você precisa saber. Hoje a diferença é, você tem um intercâmbio no seu currículo. Então, acho que esse é o ponto. Acho que as famílias elas estão se preparando para mandar seus filhos para fazer um intercâmbio. O que leva a pessoa a procurar? É somente a língua, Maurício? Não, com certeza a experiência de vida também é muito importante. O idioma é o principal fator, né, que faz as pessoas quererem fazer um intercâmbio. Mas é o gosto pela viagem, gosto por conhecer culturas e experiência de vida. Muitas vezes a pessoa, é a primeira viagem que faz sozinho, né, nunca teve essa oportunidade de fazer sozinho, muitas vezes acaba sendo a primeira viagem. E isso faz com que eles tenham mais coisas para colocar no currículo, inclusive. Quais os países mais procurados, Camila? Olha, a gente tem países procurados para curta e para longa duração. Hoje eu acho que para curta duração, acho que ainda Estados Unidos e Canadá. A África do Sul e Malta estão crescendo bastante por serem países diferentes. Mas longa duração ainda são aqueles países que permitem que o estudante trabalhe, né? Então aí a gente tem a Austrália, Nova Zelândia e a Irlanda. Na CI também? Sim, com certeza. E os países de língua espanhola? Porque também não é só inglês e espanhol que o pessoal procura. Né? Isso que eu ia falar, tem vários idiomas, né? Tem gente que procura francês, italiano. E isso também tem muito a ver com a faixa etária, às vezes. Às vezes uma pessoa com uma faixa etária um pouco maior, começa a procurar o italiano, o francês, né? É uma oportunidade de trazer as coisas que tinham no passado, né? As lembranças do passado, né? E países mais exóticos e outros tipos de intercâmbio, né? Não só o curso de idioma. Então a gente tem trabalho voluntário na África, na Índia, né? Países totalmente diferentes. E a preferência ela tende a mudar com o passar do tempo? Cada ano ou cada período de 2, 3 anos muda a preferência para algum país ou não? Existe uma moda? Existe moda. Teve a moda da Austrália, teve a moda do Canadá, mas a gente sabe que normalmente os países principais, tá? No caso do inglês, por exemplo, acaba ficando nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Né? Os outros países dependem muito da moda em si. E existe alguma previsão para 2015, Camila? Que vai ser tendência aí para intercâmbio? Olha, se a gente acompanhar um crescimento, acho que a gente tem bastante procura de intercâmbio, esperamos, mas eu acho que isso é um ponto fundamental na vida de todo mundo, eu acho que todo mundo devia passar por essa experiência. Mas a questão de países, assim, do que de 2015 mudança, que vocês já estão vendo, assim, que dá para explorar mais? Eu acho que, por enquanto, não. A gente está trabalhando bastante também com o programa de trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário está crescendo bastante hoje em dia. Maurício? Eu acho que os países acabam caindo muito, realmente, nos países mais padrões, né? O que a gente acha é que, devido à crise no Brasil, essa sensação de que as coisas aqui não estão indo tão bem, tende a aumentar uma procura por sair do país para trabalhar, né? E aí talvez volte a Austrália novamente com uma força um pouco maior e a Irlanda também tem uma retomada nesses países. Um pouco maior. E a questão do período, do tempo de duração, compensa fazer somente um curso de férias? Para quem já é mais velho, assim, para quem já é um adulto, por exemplo? Compensa pela experiência de vida, pela vivência, né? É natural que quanto mais tempo a pessoa puder ficar fazendo um intercâmbio, para o desenvolvimento do inglês, do idioma, francês, sei lá, é melhor. Quanto mais tempo ela conseguir, melhor. Mas o ganho que ela tem e aquela coisa de soltar a língua, né, que é importante.
É por isso que, se a pessoa vai fazer um período muito curto, é importante ela desenvolver bastante aqui, para poder aproveitar maior tempo lá. Já chegar lá... Chegar lá já melhor. com uma velocidade maior, né? E para os jovens, existe um tempo indicado ou não, principalmente para criança, adolescente? Eu acho que Criança mesmo já não quando vai você tanto, né? vai a turismo, você já pratica e você sente você destrava, né? Então eu acho que sim, concordo também, quanto mais tempo ele puder ficar, melhor, mas eu acho que se o seu período que você tiver de 1 mês é o que você tem, eu acho que você tem que aproveitar ao máximo. Então esses programas de férias hoje, eles estão sendo muito procurados, porque eles vão juntar as férias e também o estudo da língua. Então, acho que tá bem legal e a gente está tendo bastante procura. Eu acabei citando criança, até na pergunta anterior. Tem uma idade mínima inicial? Tem, né? A gente trabalha a partir dos 11, 12 anos, tá, de idade. A gente tem, normalmente aí é com grupos já formados de adolescentes que vão juntos, com um líder, coisa desse tipo, né? E não tem máxima, certo? A mínima, na verdade eu já vi escolas com crianças de 5 anos de idade, né? Que para nós brasileiros, é imaginável. De outros países eles vão, certo? mas De outros aqui no países, Brasil não. normalmente orientais, os russos, né? Os chineses, eles investem muito já desde pequenininho. E tem uma procura grande por pessoas já mais velhas? Olha, já começou bastante. Eu acho que, como esses jovens estão vindo com tudo, com inglês, eu acho que os mais velhos estão sentindo a necessidade de aprender mais o inglês. Então, a gente está tendo uma procura. Então, meus clientes agora acima de 40 anos, de 50 anos, eles cresceram bastante para o aprendizado do inglês. Na CI tem essa sensação também. Na realidade tem 2 tipos de clientes com mais idade que vão. Tem o pessoal a partir de 40, 50 anos que precisa do idioma para desenvolvimento profissional, né, que está ficando às vezes para trás, e hoje com conferência call em várias partes do mundo, acaba sendo muito importante. E tem o que já até está se aposentando e aproveita para fazer turismo mesmo, né? Então faz um intercâmbio como uma forma de turismo. E aí junta o curso do idioma com algumas outras coisas mais, com culinária, com degustação de vinho, com vários passeios. E a gente viu no vídeo também que a Bernadette ela fala que não precisa ter um conhecimento prévio da língua. É bom ter um conhecimento, ela fala, alguma coisa básica, mas não precisa sair daqui já sabendo falar. Isso é realmente indicado? Ou é preferível, como você já falou, a pessoa estudar um pouco mais aqui e sair? Eu acho importante ter um certo nível do idioma, tá, para poder aproveitar o máximo possível do tempo que vai fazer lá. Normalmente é um investimento relativamente alto, né, e quanto melhor for o idioma inicial com a pessoa que vai chegar lá, seria o ideal, né? Até porque você demora um certo tempo, tá, para você começar a soltar a língua realmente, você fica muito tenso no começo, então você precisa desse tempo. E a convivência com brasileiros, Camila, como é que você vê? Ela é boa, ela é ruim, ela tem que ser moderada? Eu sempre falo para todos os estudantes, brasileiro você tem aqui no Brasil toda hora, né? Quando você vai fazer um intercâmbio, você vai em busca de conhecimentos diferentes, de uma nova cultura. Então, eu sempre falo para eles, brasileiro não tem como se afastar um do outro, porque brasileiro é brasileiro, mas buscar sempre colocar algum outro estrangeiro no grupo, ou conhecer todas as pessoas da escola e tudo mais, isso é muito importante, né? Então, eu acho que nesse tempinho de intercâmbio, acho que é bom dar uma afastadinha dos brasileiros, sim. É bem isso, Maurício? Até principalmente para o desenvolvimento do idioma, né? Daí acho que é importante realmente se afastar dos brasileiros, porque a tentação de falar português é muito grande. Mas ao mesmo tempo é bom porque é um ombro amigo, que entende o que a gente está se passando também, né? Então tem esses outros 2 lados que a gente... E acaba ajudando ali. Né? Exatamente. Então a gente volta daqui a pouco falando sobre esse tema. O ponto de vista de hoje está discutindo sobre intercâmbio. A gente volta já já. Estamos de volta com o ponto de vista falando sobre intercâmbio e agora a gente vai ver o segundo vídeo especial antes de voltarmos aqui para o estúdio com as entrevistas. Quem busca por um intercâmbio geralmente pretende aperfeiçoar uma língua estrangeira ou melhorar o currículo. A estudante Carla Assi fez um intercâmbio de 1 mês no Reino Unido para aperfeiçoar o idioma, mas no caso dela, a decisão partiu dos pais. Foi em julho de 2006, meus pais resolveram que eu ia fazer intercâmbio por 1 mês para a Inglaterra,
porque em mês de junho eu havia me formado no inglês intermediário. E então eu fiz a formatura do inglês. Então, conversando com a professora, com a diretora da escola na qual eu estudava, ela sugeriu para o meu pai que ele me desse isso de presente, mas eu não sabia. Já a Aline optou por fazer um curso técnico na Austrália junto com o curso de línguas. Ela permaneceu no país por cerca de 1 ano e meio, estudando e trabalhando. Assim, não sabia muito da Austrália, mas eu gostava muito de canguru. E foi um dos motivos. Assim, aí eu comecei a pesquisar bastante, vi que era um país que tinha o clima muito parecido com o Brasil. E é lógico, era um dos mais longes, né? Mas comecei a pesquisar e comecei a me interessar pela Austrália. E aí, em questão de valores, essas coisas, era praticamente a mesma coisa de que ir para um país aqui perto. Então, foi que eu resolvi ir para a Austrália. Diante da decisão de realizar um intercâmbio, surgem vários medos e dúvidas. Nessa hora, o importante é o apoio da família. Eles têm um papel fundamental de entender que o filho vai enfrentar problemas novos, né? E ele não vai conseguir proteger mais esse filho porque esse filho está fora do alcance dele. Então, ele tem que acreditar e confiar. Então, tudo que ele ensinou o filho a vida inteira, agora é a hora dele pôr em prática, né? E, lógico, ele vai sofrer muito, eles sofrem, eles sentem saudade, eles, dependendo da situação, eles quase se descabelam, né? Mas, no final, você percebe que é um aprendizado para ambos os lados, para os pais e para os estudantes. E, assim, minha família me apoiou desde o começo. Na verdade, eu decidi muito rápido, próximo de ir. Então, assim, foi um susto, mas eles me apoiaram muito. Mas antes de escolher o destino, é preciso saber se o futuro intercambista tem o perfil adequado. Eu acho que são pessoas que têm mentes abertas, né? Então, são pessoas que hoje têm uma visão de futuro e que querem fazer parte do mundo global. Então, são pessoas que querem melhorar o idioma, são pessoas que querem usar essa experiência para entrar no emprego ou para melhorar o emprego que já tem. E no começo realmente é difícil. O primeiro mês, assim, foi um sufoco, porque eu não conseguia se comunicar. Mas eu fiz muitas amizades, principalmente, assim, com o asiático. Eles são super, como eu posso dizer... São super bonzinhos, super receptivos e eu gostei muito, assim, essa foi uma parte do intercâmbio que valeu muito a pena, que foi conhecer outras culturas, fazer amizade com pessoas de outros países, que assim, que eu acho que eu vou levar pro resto da minha vida. As principais dificuldades costumam acontecer na chegada, enquanto o intercambista ainda está em fase de adaptação. Entender que ele vai ter que se virar, fazer alguns exercícios daqui do Brasil, tipo começar a lavar roupa mesmo, começar a andar de ônibus, que lá eles andam, aqui eles não andam. Enfim, se preparar psicologicamente para essa mudança. Uma adaptação é chato, porque é chato você ter que mudar algo que você costuma fazer sempre de uma mesma maneira. E depois é disponibilidade, você tem que se dispor. Se disponha, isso vai doer menos. A comida também é um fator que pesa muito para quem sai do país. Foi difícil ficar sem feijão por quase 2 anos. Eu não sabia cozinhar, então minha mãe várias vezes me salvou, porque eu ligava para ela assim, desesperada para saber como que fazia. Mas assim, lá tem, assim, a única coisa que não tinha mesmo era o feijão, do resto tinha de tudo. Aí vai a adaptação para aprender a cozinhar, para, né, descobrir novos sabores. Voltamos aqui para o estúdio conversando com Maurício Mascarenhas, diretor da CI Campinas, e a Camila Sayuri, que é gerente da Experimento. Bom, a gente viu no vídeo aí que as duas, uma falou que a decisão partiu dos pais, a outra que teve o apoio dos pais. Na matéria anterior a gente viu falar que muitas vezes a decisão vai do próprio jovem que quer fazer o intercâmbio. No caso dos pais decidirem, isso é ruim, Maurício? Porque eles podem escolher, às vezes, o país errado ou o idioma errado. No geral, não é o adequado, mas muitas vezes precisa o pai dar aquele empurrãozinho, tá, para o filho poder se soltar também, né? O ideal é realmente que a pessoa que vai fazer o intercâmbio realmente queira fazer o intercâmbio. Você vê desse jeito também, Camila? Eu acho que hoje, como muita gente está fazendo intercâmbio, então isso surge uma vontade no amigo de fazer, então essa é a grande procura. Eu acho que sempre é legal conversar com o estudante, sim, porque a gente precisa identificar qual é o perfil dele, porque às vezes ele está pensando num país e não tem nada a ver no que ele está imaginando. Então eu acho que esse é o nosso papel como consultores de intercâmbio, e de direcionar o estudante para onde ele deve ir, se isso vai atingir as expectativas dele. E no caso da decisão do jovem de ir, qual que é a preocupação que a família tem que ter? Ou ela não precisa ter preocupação nenhuma? Bom, primeiro a família vai sempre ficar preocupada, né? Não tem como fugir dessa situação, né? Pegar empresas que são idôneas para orientar realmente o intercâmbio que a pessoa vai fazer, né?
que vai dar acompanhamento durante todo o processo. Mas precisa existir algum tipo de medo com a acomodação, com a família que a pessoa o intercambista vai ficar? Não, medo não, mas a gente tem que sempre estar aconselhando a eles a saberem, tentar saber com certa antecedência para onde está indo, ter o endereço mesmo do local onde vai ficar. Mas, na verdade, o que a família tem que dar mais é o suporte realmente, porque realmente é uma decisão difícil, tá? Você vivenciar, principalmente a parte inicial, é muito difícil. E é como falou na matéria, precisa um aprendizado para os dois lados. Poder deixar o filho sair, né? E ao mesmo tempo o filho também poder sair de casa e poder dar os passos para as mãos, né? Camila, qual que é o papel da agência nessa intermediação entre a preocupação da família aqui e o intercambista lá? A gente sempre fala que quando um estudante decide fazer um intercâmbio, é ele e a família dele que vai viajar. Eu acho que o papel da agência aqui no Brasil é de você passar a tranquilidade e a segurança que o estudante está indo para uma boa escola, porque uma agência boa só trabalha com boas escolas e essas escolas estão lá para dar esse suporte ao estudante. Então, eu acho que os pais eles precisam ficar tranquilos para passar essa tranquilidade para os estudantes conseguirem se virar lá, porque eu acho que o intercâmbio é isso, o estudante ele tomar as decisões e se virar sozinho. E para os pais ficarem calmos, daí tem a agência aqui do Brasil e tem a escola. E o acompanhamento ele é feito durante todo o tempo? Durante todo o tempo. Uhum. A Camila falou, Maurício, sobre o perfil adequado. Qual que seria o perfil de um intercambista, em qualquer idade? É aquela pessoa que realmente quer conhecer o mundo, né? Que tem uma certa vontade, tá? De conhecer o mundo, de viajar, de conhecer pessoas. Tá? Às vezes, mais que conhecer países, é conhecer pessoas. Né? Então, aquela pessoa muito retraída é uma dificuldade maior. E Camila, você falou sobre, às vezes a pessoa escolhe um país, mas é outro. Como é que é isso? Qual o ponto do perfil da pessoa que, às vezes, não bate com o que ela quer? Eu acho que tem países que as pessoas elas são muito mais parecidas com o brasileiro, então acho que tem países que as pessoas elas são mais frias, então os estudantes eles precisam saber isso. Até mesmo com clima, tipo de comida, tudo. O estudante ele precisa estar aberto a novas experiências. Se ele não tiver a cabeça aberta para novas experiências, eu acho que ele não está pronto para fazer um intercâmbio. Então é isso que a gente tenta fazer. Você quer ir para um lugar frio? Você quer ir para um lugar quente? Você quer ir qual época do ano que você quer? Então isso também define o tipo de lugar que o estudante vai. E quais que são os principais medos de quem está indo para o intercâmbio ou está pensando ainda em fazer? Acho que o principal problema que o pessoal tem é com comida, certo? Acho que é indiscutível, todo mundo reclama para qualquer lugar que vá. Eu até faço um comentário, com uma comparação seguinte, nós, um paulista, se for para o Rio de Janeiro comer feijão preto todo dia, certo? É estranho. E lá fora é a mesma coisa. Acho que é o principal problema em si. Com relação aos medos, se eu vou conseguir dar conta sozinho, ficar longe da família, certo? Ter aquele suporte, eu acho que isso é uma das principais questões que eles têm na hora de fazer o intercâmbio. É isso que você vê também, Camila, lá na agência? Sim, eu acho que a mudança, aqui você tem um conforto, né? Então você tem pessoas que qualquer coisa que aconteça com você, tem pessoas para te ajudar. Lá você vai ter que fazer amizades novas, você vai para uma casa de família, uma residência estudantil, mas que você não se sente em casa a princípio. Então essa sair dessa zona de conforto que eu acho que é o principal problema e o que eles sentem mais medo. E qual que é a pior fase, Maurício, para quem está fazendo intercâmbio? É a partida, é se arrumar por lá, é a volta? Eu acho que é na chegada. A chegada que é o crítico, porque é tudo novo, ele não sabe para onde vai, não sabe como se comportar, né? Porque tem as diferenças culturais que para nós é uma coisa, para outros países é diferente, né? Então acho que esse é o principal problema mesmo. E a pessoa, geralmente, ela vai em grupos ou ela pode ir sozinha? Tem de tudo, tem de tudo. Boa parte dos que a gente manda normalmente é sozinho. Mas aí é por escolha própria da pessoa? Por escolha própria. Normalmente o grupo é com a faixa mais baixa, de adolescentes mesmo, que vai o grupo inteiro junto. Porque daí precisa ter alguém ali para coordenar. E é isso também, a Camila? Sim. Normalmente nossos grupos de férias, eles vão em grupos mesmo, que saindo aqui do Brasil com um líder. Curso de idiomas, normalmente os estudantes eles embarcam sozinhos mesmo. E o high school também, normalmente é em grupo, mas eles acabam ficando individual. E os programas que tem? Acho que é uma dúvida grande. Tem programa só para línguas, tem o programa para cursar a escola normal, faculdade, como é que funciona isso? Tem vários programas. Cursos de idioma, né, no geral, o programa de high school, que é o pessoal fazer uma parte do ensino médio lá fora.
tem os programas de trabalho voluntário, tem programas de estágios no exterior, tem programas de cursos com alguma coisa a mais, né? Curso com surf, curso com aulas de dança, tem mesclado com coisa. E tem universidades também. A pessoa pode fazer um curso, uma faculdade lá fora também. Mas a maior busca, além da língua, que a gente já sabe que é grande, é para quê? É para a universidade ou para high school? High school. É a maior. Que daí a faixa etária qual? Pega para 14 a 18 anos, né, de idade. Você também tem essa mesma Também, visão? mas a gente está com um crescimento muito grande em programa universitário agora. Então, a gente está trabalhando bem legal assim com programas de graduação, pós-graduação, mestrado, fora também. Então, acho que a gente está tendo uma procura bem grande agora. Agora é só enquadrar um pouquinho os pré-requisitos que o estudante brasileiro precisa para fazer uma graduação fora. E dessas dificuldades de quem vai sozinho, além dos meses que a gente já falou, da chegada e tudo mais, quais são os relatos de quem está lá, de quem passa um longo tempo? No que mais eles sofrem, além da comida? Eu acho que a chegada é um pouquinho por causa da mudança, mas falando por experiência própria, para mim a pior parte foi a volta. Eu acho que quando você vai para o intercâmbio e você faz bastante amigos e descobre o país e as diferentes culturas que existem, a hora que você volta assim, dando tchau mesmo, um adeus, que talvez você não vá voltar. E quando você sai do Brasil, você fala, eu vou voltar. Então, a sua família vai continuar a mesma, seus pais vão continuar fazendo as mesmas coisas, seu irmão vai brigar com você das mesmas coisas e seus amigos vão ficar aqui. Então, acho que para mim o mais difícil mesmo foi voltar para o Brasil. E Maurício, na sua opinião? A volta também realmente o problema é outra adaptação, né? Tem adaptação quando o pessoal vai para fazer o intercâmbio, tem adaptação na volta, porque a vida continua igual para eles aqui. E a pessoa volta diferente. Tá? Então é um choque. Aquele reencontro tanto para a pessoa que volta, como para a família também que volta, que está recebendo um novo filho. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas vocês têm alguns relatos de quem foi e passou por algum caso extremo de dificuldade, alguma coisa que é preciso se atentar antes de ir? Não, extremos de dificuldade mesmo não, né? Mas tem aquelas coisas básicas para nós, né? Que é realmente a adaptação, alguma confusão, alguma dificuldade com a adaptação com a família lá, com a residência estudantil que tá, ou às vezes até mesmo com a escola, o nível de idiomas, nada assim, muito significativo. E depois de estar lá é possível trocar a família, por exemplo, que ela está convivendo, a escola, ou não? Normalmente sim, a gente trabalha exatamente para que isso ocorra. E existe muita mudança dessa? Hoje menos. Acho que para o curso de idiomas principalmente, acho que essa casa de família é uma acomodação comercial. Né? Então, é um lugar que você fica para você dormir, comer e tomar banho. Então, isso que a gente tenta coordenar com os estudantes. Já o programa de high school, o programa de au pair, a família ela acolhe o estudante como membro da família. Então, é um pouco diferente. Eu acho que esse é o nosso papel de mostrar para eles quais são essas diferenças. Para a pessoa já sair daqui sabendo que ela vai encontrar lá. O que a gente fala assim, o estudante ele não vai fazer o intercâmbio para sofrer. Então, qualquer problema que ele tenha, a gente vai fazer de tudo para resolver isso. A troca de família, sim, com uns motivos, a gente troca ele de família, sim. Maurício, você ia falar alguma coisa? Não, é que exatamente a pessoa está lá, a gente está aqui para orientar, passar toda a orientação prévia para que minimize os problemas que ele tenha lá. Né? Então, isso faz parte do nosso trabalho e por isso que realmente tem diminuído cada vez mais as dificuldades. O ponto de vista de hoje está falando sobre intercâmbio, já que a gente volta. Estamos de volta com o ponto de vista falando sobre intercâmbio. Eu recebo hoje aqui o Maurício, que é da CI, e a Camila, que é da Experimento, as duas agências aqui de Campinas. A gente vai ver agora a terceira matéria sobre intercâmbio. Muitos intercambistas vão em busca de cursos de idiomas, mas boa parte deles buscam por cursos técnicos, trabalho ou estudo regular. Então, se você falar em programas de estudo e trabalho, a Austrália é o que mais vai de pessoal. Deixa eu pensar aqui. A Irlanda deu uma diminuída por questão de crise. A Nova Zelândia é um país novo agora. Então, as pessoas estão começando a descobrir que dá para fazer o programa na Nova Zelândia. Isso aconteceu a partir de janeiro. Então, você tem várias opções. Eu fui para fazer o inglês mesmo, né? Na verdade, fui para ficar 1 ano e acabei ficando um pouco mais por causa do curso técnico. E, assim, a primeira classe que eu caí não tinha nenhum brasileiro, não tinha para quem eu perguntar. Se precisasse de qualquer ajuda, eu não entendia nada no começo. Tinha
europeu, asiático, tinha alguns daqui também, colombianos, argentinos. Outra questão importante são os vistos. Existe um programa que a gente chama de estudo e trabalho. Esse programa, os governos locais permitiam que estudantes fizessem cursos de idioma e trabalhassem, ou ao mesmo tempo, ou um período de curso e depois de trabalho. O intercâmbio não te dá somente uma bagagem cultural e novos conhecimentos através de cursos. Viver sozinho em um país diferente e longe da família também aumenta a chamada bagagem de vida. Aprendi a me virar sozinha, a ser muito mais responsável, a economizar, a fazer comida, tudo. Foi uma maturidade que eu adquiri aos 15 anos que talvez se eu não tivesse feito o intercâmbio, eu fosse adquirir hoje. Assim, quase saindo da faculdade, começando a trabalhar, que eu ia sentir a importância de você cumprir prazos, cumprir com as suas obrigações. E no intercâmbio você aprende isso. E depois de tudo, o retorno também não é fácil. O retorno assim como a ida, o retorno demora para cair a ficha. De repente, quando você chega no Brasil e desembarca, nossa, acabou. Acabou, e acho que é hora que começa, assim, repensar. O que você tirou dessa experiência, o que foi importante e o que você está trazendo de bagagem cultural, de bagagem intelectual para cá. A adaptação de volta é um pouco difícil, né? A gente acostuma, tanto que às vezes eu escutava o pessoal falando português e achava, nossa, quanto brasileiro aqui, mas não, aqui é o Brasil, né? Então, isso demora um pouquinho para cair a ficha. E hoje, assim, tô super feliz, foi uma experiência que eu recomendo para todo mundo, eu acho que é muito válida. E em relação a voltar, quem sabe um dia, né? Maurício, a gente viu falar aí na matéria, a gente já tinha visto uma matéria anterior, falando que também algumas pessoas procuram para trabalho, mas a Irlanda ela vem aí já de alguns anos com uma crise, que é um dos países mais procurados, acho, para trabalho. É ideal fazer o intercâmbio para trabalho, mesmo diante de uma crise mundial, principalmente nos países da Europa? Eu acho que depende muito da pessoa que está querendo isso. Isso ajuda a ir a trabalho, que normalmente reduz o custo, né, do intercâmbio. Seria aliado, então? Exatamente, seria fazer seria um aliado. o idioma, praticar o idioma e trabalhar. Exatamente, porque daí, como normalmente tem uma remuneração, isso ajuda a pessoa a prolongar um pouco o intercâmbio dela. Mas não com a intenção daí de ganhar dinheiro, né? De guardar e trazer. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que quanto melhor for ser o nível de inglês, mais fácil vai ser para você arrumar um trabalho lá. Se for um trabalho, um subemprego ou não, aí vai depender muito do estudante. É como se ele fosse arrumar um trabalho aqui. Ele tem a permissão para trabalhar, então ele que distribui os currículos dele e ele que vai em busca dessa vaga de trabalho lá. E muitas pessoas que já são formadas aqui, por exemplo, elas conseguem revalidar o diploma em outro país ou não? Ou é difícil? É difícil, é muito difícil. Não é que nem aqui no Brasil? No Brasil também é o contrário. As pessoas também têm uma dificuldade de fazer essa validação do currículo. Áreas como administração é um pouco mais tranquilo, né? Que normalmente não exige áreas como engenharia, medicina, é bastante complicado. E na busca por trabalho, além da Irlanda, qual país que é mais procurado e qual que é ideal? A Austrália é um país bastante procurado também. Mas é ideal também ou não? Sim, é um país bem interessante, tem um clima parecido com o nosso, o povo também é bastante amistoso e, no geral, também tem uma certa facilidade para conseguir o trabalho. É mais fácil que na Irlanda. E tem alguma outra alternativa, Camila, além desses países? Hoje a gente tem a Nova Zelândia. Hoje, eu acho que assim, quanto mais turísticas forem as cidades, mais fácil para o estudante de arrumar emprego, né? Porque sempre vai ser nessa área de turismo mesmo, né? Eu acho que a Nova Zelândia é um país muito bacana, eu tive a oportunidade de conhecer, super fácil de se locomover em Auckland e eu acho que é uma opção bem legal e ainda tem um nível bem baixo de brasileiros no país. E nos três casos, de quem vai para fazer um curso de idiomas, de quem vai para cursar uma faculdade ou high school e de quem vai para trabalhar, quais os documentos que a pessoa tem que ter em mãos antes de ir? Ela tem que estar atenta, tem que estar regularizado? Qual que é? O passaporte, né? Daí, para conseguir os vistos específicos, né? Normalmente o consulado analisa duas situações. Vínculos com o Brasil, que faz com que a pessoa volte para o Brasil, certo? E a parte financeira, se tem condições de bancar a viagem. Né? E quais os riscos de uma pessoa ser deportada logo na chegada? Hoje é bem reduzido, tá? Tá cada vez mais reduzido isso. Nos países que pedem visto antecipadamente, tá? Daí tem um nível razoável, às vezes, de visto negado aqui no Brasil. Mas ser deportado lá
faz tempo que eu não vejo. De quem chega num país Chega que no país o e é visto barrado lá. Tirar lá, não tem. Acontece isso também, Camila? Também bem difícil. Bem pouco. Difícil. Uhum. E de quem faz intercâmbio, quais são os principais riscos que a pessoa corre, por exemplo, em deixar um emprego ou ficar um tempo fora da escola aqui? Ela corre algum risco nesse ponto? A pessoa, quando sai, muitas vezes sai da faculdade, muitas vezes a pessoa decide fazer o intercâmbio após a faculdade. Eu não acho que seria o ideal, né? Porque quando ela volta com status de desempregada, certo? À procura do emprego. Sem experiência anterior. Sem experiência, não entra nos processos de trainee, de estágios, né? Então ela perde um pouco isso. O ideal é estar fazendo na faculdade. Tem aquelas pessoas que realmente abandonam tudo, aqui vou me aventurar, né? Fazer um intercâmbio lá fora e depois eu vou conseguir um emprego aqui quando voltar porque eu estou falando bem inglês. Também não é bem assim, né? Porque normalmente as empresas analisam todo o histórico da pessoa. Então não é só ir lá e aprender uma língua que a pessoa já consegue voltar aqui e isso já acrescenta alguma coisa para o currículo. Não é bem assim, Camila? Eu acho que acrescenta sim por essa experiência de vida. Tá? Mas não é garantido emprego. Mas não é só isso, né? Não é só o inglês e só a experiência de vida que faz a pessoa. Na realidade tem que olhar todo o currículo dela mesmo, né? Seria um histórico já geral. Sim, eu acho que você precisa ter experiência na área que você vai trabalhar, né? Eu acho que o intercâmbio é um plus, né? É uma coisa a mais, não um que ele diferencial vai ser exatamente com outra pessoa que já tem o mesmo currículo. E a gente já está quase encerrando, Maurício. Qual que seria o recado que você dá, a orientação que você dá para quem está pensando ainda em ir, mas tem ali um pé atrás? Eu acho, primeiro, pesquisar bastante. Eu acho que é muito importante a pessoa pesquisar, ter vontade realmente de estar fazendo intercâmbio. Eu acho que não é uma aventura, não é uma aventura, tá? Eu procurar empresas que deem segurança para elas. É isso, Camila? Sim, eu acho que tem que pesquisar bastante. Eu acho que hoje bastante gente já fez intercâmbio, então procurar se informar, conversar com as agências para decidir o destino melhor para o estudante. Então, já queria agradecer, Maurício, Camila. Obrigada. Muito obrigado por terem vindo. Esse foi o Ponto de Vista que falou sobre intercâmbio. Eu conversei aqui com o Maurício Mascarenhas, ele que é diretor da CI em Campinas, e a Camila Sayuri, que é gerente da Experimento Intercâmbio Cultural aqui de Campinas também. A gente volta num próximo programa.